Vanguarda aqui da escola, não só um fundador da escola, mas também ele vem sendo muito arrojado em relação a métodos pedagógicos, parou da aula, ele só faz aula socrática e tantas outras coisas. Tem esse livro, ele não está de propaganda, mas saiu um livro fantástico do Carlos Ari, Direito Administrativo para Céticos. Quebra a perna de todo mundo, questiona a legalidade, diz que princípio é preguiça. É preguiça mesmo, é preguiça de pensar, então vai pela dignidade de pessoa humana, pela legalidade, qualquer coisa. O princípio é como um coração de mãe, cabe tudo lá dentro. Enfim, Carlos Ari, o que está vindo pela frente aí? A gente sabe que a gente está numa crise do próprio Estado de Direito, o Poder Judiciário já não consegue julgar mais, o Poder Administrativo não consegue funcionar com essas amarras tradicionais que foram criadas dentro do modelo francês, misturado com controle constitucional e legalidade de um controle americano. E você tem mostrado muito bem no livro como isso não funciona. Esse paradigma de doutrinas também é falho, com coisas abstratas, sem ir ao ponto. Tem um ponto do teu livro que você fala que o temor do gestor é o controlador. Até tem muito a ver com todo esse nosso panorama. Então você foi sempre um inovador e está vendo essa área em movimento, viva. Como é que você vê essa lei de acesso? Quais são os nossos desafios? Quais são os nossos grandes preconceitos em relação à nossa pobre e, digamos, vetusta tradição do direito? Bom dia a todos. Eu diria que uma característica que me parece interessante dessa lei de acesso ao público é que acesso ao público, de informação pública, sei lá, essa lei, acesso à informação, é que ela não tem nada de revolucionário. Ao contrário do que até se tem dito, e eu até entendo porque se tem dito, porque se trata um pouco de militância para fazer com que as coisas avancem mais. Mas ela não tem nada de revolucionário. Isso não é ruim. Isso, ao contrário, é algo extremamente positivo se nós olhamos no largo prazo a nossa história, o nosso Estado. O Brasil não é o Paraguai, gente. E o que diferencia o Brasil do Paraguai é que o Brasil foi construído por uma burocracia. O Brasil surgiu de um corpo de funcionários públicos que se entendiam como tal. O Brasil constituiu um Estado. O Paraguai nunca constituiu um Estado. O Paraguai continua sendo um grupo de fazendeiros que dividem o poder e um fica tentando derrubar o outro. Não tem Estado. E o Brasil construiu um Estado. E nessa construção do Estado brasileiro, por meio da burocracia, das carreiras, dos órgãos, das entidades, o direito também foi sendo construído. O direito público, o direito administrativo também foi sendo construído. E uma das coisas fundamentais de um direito público, de um Estado moderno, e eu, ao usar a expressão Estado moderno, estou me referindo ao Estado do século XXI, né? Mas uma das bases é a ideia de publicidade. E essa ideia, ela está na legislação brasileira, está na Constituição brasileira, está nas práticas brasileiras, não só há décadas, mas desde os primeiros passos do nosso Estado. Então, é um pouco perigoso nós esquecermos que nós estamos dando mais um passo dentro de uma história, que é uma história longa e é uma história coerente, se nós pensarmos no largo prazo, com idas e vindas, como é normal em todo mundo. A história brasileira não é tão diferente nessa matéria do princípio da publicidade, no acesso à informação, da história de países que têm um Estado organizado há muito mais tempo do que o nosso, como, por exemplo, a França. Muitas vezes nós olhamos para a nossa história de uma maneira anedótica, por exemplo, falamos do direito ao voto do Brasil, destacando como faz pouco tempo que as pessoas adquiriram o direito a voto amplo. Bom, na Dinamarca também, quer dizer, não vamos tirar as coisas de contexto. A caminhada de normas nesta matéria de publicidade e informação brasileira é bastante semelhante à caminhada da edição de normas em outros países que, inclusive, têm um Estado mais organizado que o nosso.
e a ampliação do acesso das pessoas a processos, a informações, veio ocorrendo paulatinamente com idas e vindas que são relativamente compreensíveis. Não justificáveis, mas relativamente compreensíveis. Isso tudo para dizer o seguinte: é falso que o princípio da publicidade e do acesso à informação surgiu no Brasil em 1988, com a Constituição de 1988, como muitas pessoas dizem, está inclusive no site da CGU destacado isso, como se o Brasil tivesse começado em 88. Não começou, é falso. A informação é falsa. Aliás, não devia estar divulgada com esta característica. É falsa a informação. O Brasil não começou em 1988. E as normas da Constituição de 88 são muito importantes sobre direito à informação, sobre direito à certidão, sobre publicidade e processos. Elas são normas que repetem normas anteriores e as vão melhorando. E é assim que nós estamos caminhando. E é assim que deve ser vista essa lei de acesso à informação. Não tem nada de revolução, quer dizer, não é que houve uma ordem do passado, o antigo regime, de repente se implantou no novo. Isso tudo é falso. Não existe isso. Existe um Estado brasileiro que é subdividido, muito subdividido, e que tem valores públicos entranhados nele desde a sua origem, e cada momento da história tem que ser entendido pelo momento, claro, não vamos idealizar a nossa história, e em toda a caminhada da publicização dessa estrutura de Estado, a ideia de publicidade e direito à informação foi dando mais um passo. Então, criações de ouvidorias na década de 70 e de 80, que depois vão levar à ampliação da ideia de ouvidoria, e depois edita-se uma lei para exigir ouvidorias aqui e ali, a exigência de publicidade de declarações de renda de autoridades públicas. Na década de 70, o Estado de São Paulo já tinha essa exigência, publicava no Diário Oficial a declaração item por item dos secretários de Estado, enfim. Isso tudo vai levando a um movimento que depois faz com que as normas vão se generalizando e universalizando e atualizando. Portanto, a lei nova, cujo nome eu não sou capaz de repetir sem errar, porque é muito grande, né? Mas como é que é? Chama de LAI, Lei de Acesso à Informação. A LAI. Bonitinho, já tem apelido. É mentira, né? É verdade, não é bom. A lei, ela é uma lei que consolida, e é importante, gente, eu não estou dizendo isso para sabotar a lei, não, gente, é preciso reconhecer que as coisas não nascem do nada, quer dizer, não é de repente alguém tem uma ideia, mas não é assim, a consolidação é uma coisa fundamental num Estado. E nós não podemos deixar de reconhecer que existe um trabalho enorme de imposição da ideia de direito à informação que permeou a história dos vários temas. Vou dar um exemplo. Licitações e contratos administrativos. A legislação brasileira sobre licitação e contratos administrativos, ela se nacionalizou pela primeira vez no Brasil na década de 60. Antes disso, o que existiam eram normas aqui e ali, sem nenhuma norma de caráter nacional. Com a edição do Decreto-Lei 200, em seguida, no ano seguinte, uma lei que mandou aplicar as normas gerais desta lei aos estados e municípios, nós tivemos pela primeira vez um conjunto de normas nacionais. E nestas normas, o dever de informação já estava lá, o dever de publicar editais, o dever de publicar contratos, exatamente os mesmos deveres que estão na legislação hoje. Não mudou nada em relação a isso. As informações são as mesmas. Portanto, vejam, na década de 60, quando se fez a primeira consolidação da legislação nacional, isso já estava lá. Mas também não foi novidade. O Estado de São Paulo, que foi o pioneiro na criação da lei, que inclusive serviu de base para as leis da década de 80, já tinha isso nas suas normas antes da década de 60, antes do final da década de 60, quando se universalizou. E alguns outros estados também. A própria União já tinha decretos dizendo isso. Então, é importante entender que se trata de uma lei que consolida coisas que já existem. Agora, atualiza também. E por que é preciso atualizar? Porque as estruturas mudam, os meios mudam.
Então, o governo eletrônico, que obviamente não era possível na década de 50, não vai ninguém criticar o Brasil por não ter governo eletrônico na década de 50, porque também ninguém tinha, porque não tinha meios para isso, mas o governo eletrônico dá outras possibilidades de processamento da informação, inclusive para facilitar o trabalho interno de controle da administração pública e para tornar acessível a informação a todas as pessoas fora da administração pública. Então, evidentemente, isso trouxe a necessidade de atualização da legislação. E ela vem sendo atualizada. Para continuar no exemplo das licitações. A legislação mais recente manda utilizar os meios eletrônicos como meio para divulgação de informação sobre os editais, sobre os processos de compra, que no passado ou se publicavam atrás da porta, no mural, ou se publicavam no Diário Oficial. Então, o que há nisto é atualização. A terceira coisa que há, e é bastante positiva nesta legislação, é uma disposição do Brasil de afirmar o seu compromisso. Isso não é pouca coisa. Por quê? Porque existe um movimento, uma pressão internacional para que os estados, sobretudo os estados do terceiro mundo, vão aderindo à ideia de transparência do Estado. Isso, evidentemente, em alguns lugares, como o Brasil, que tem um Estado organizado há muito tempo, é relativamente simples, porque nós estamos bastante adiantados, digamos assim, em relação a isso. Em outros estados, vamos continuar no nosso exemplo do nosso querido vizinho, Paraguai, é muito mais difícil. Nos estados da África, é muito mais difícil. Não há um Estado organizado. Então, não tem Estado nem para socorrer as calamidades públicas, que dirá Estado para organizar a informação para a imprensa, que eles, evidentemente, não têm interesse nenhum em organizar, porque não querem ser controlados, porque o Estado tem problemas de democracia séria, né? Bom, mas existe um movimento internacional de cobrança de transparência do Estado por muitas razões, e uma delas é para tornar aplicável a legislação que existe nos países principais para punir a corrupção das empresas destes países nos estados emergentes. E não se consegue punir a corrupção se a informação não existir, para que delas se possam valer os órgãos, sejam nacionais, dos países em que ocorre o ato de corrupção, sejam os nacionais dos países de origem das empresas, para aplicar lá na sede a punição a essas empresas. Então, existe um movimento internacional que cobra a melhoria do acesso à informação, a publicidade e tudo mais, e os governos se engajam ou não, com mais ou menos entusiasmo. O governo brasileiro o fez por meio desta lei. E ao fazer isso não estava revolucionando nada, estava apenas afirmando, nós no Brasil temos um compromisso. E esse compromisso se reafirma, e vamos melhorar mais as nossas instituições e as nossas normas, para que o acesso à informação se facilite. Agora, em termos de existência de normas jurídicas legais, não há grande novidade. As leis de processo administrativo, por exemplo, antes até da lei da proteção do usuário público do Estado de São Paulo, a lei de processo administrativo do Estado de São Paulo, 1998, já é uma lei de consolidação. A lei federal de processo administrativo, 1999. Dentro da tradição do direito administrativo contemporâneo, já era mais moderno, é contemporâneo, já tinha o princípio da publicidade, já tinha processos para acesso à informação. Olha a lei de processo administrativo do Estado de São Paulo, os procedimentos para acesso à informação estão lá, para correção de informação e tal. Então, o que essa lei tem não é exatamente norma substantiva, nova e revolucionária, não tem. Até porque essa lei fugiu das questões delicadas. Então, uma delas ficou clara aqui na mesa, né? Por exemplo, a publicação da informação sobre a remuneração de cada um dos servidores públicos, que eu considero a coisa mais natural do mundo. É positivo, inclusive, para os próprios servidores, né? Mas temos divergências, são respeitáveis, são preocupações respeitáveis. É preciso ir formando consenso e evoluindo em relação às questões delicadas. Esta lei, ela não veio para enfrentar as questões delicadas. Então, não se encontrará nela exatamente a resposta para as nossas velhas questões delicadas, que não são novas, como disse, são importantes, mas não está nela. Não é esse o objetivo da lei, responder às questões delicadas. Elas continuam tendo
uma polêmica subjacente e uma necessidade de respostas mais organizadas. E essa legislação pode ajudar a que as respostas sejam num sentido mais de transparência, na medida que essa legislação tem um caráter simbólico, tem uma consolidação, uma lei bem feita, e ela possa, então, ajudar, tem textos bastante inspirados, bem equilibrados e bem inspirados pela ideia de transparência, de informação, de publicidade. Então, pode ajudar mais um passo para que as questões delicadas sejam resolvidas em favor da transparência, mas sem respostas ingênuas. Importante não ter respostas ingênuas, porque as questões delicadas não são delicadas porque as pessoas são canalhas, as pessoas que resistem à transmissão da informação. Porque há razões, claro, há canalice também, não há dúvida, mas há razões para ter preocupações com a divulgação de informação. Por exemplo, custo. Organizar, processar a informação tem custo. E o Estado deve colocar comida no presídio ou organizar a informação sobre os problemas de saúde do preso para acesso público, para se saber o quanto se morre de certas infecções na cadeia. Convenhamos, numa relação de prioridade, quando o caos na administração penitenciária existe, é melhor alimentar os presos. Não é? Então, tem custo. Não é fácil fazer com que um Estado que ainda é muito confuso, porque nós somos um país em crescimento ainda em número de pessoas, de órgãos, etc., tal, com escassez de recursos, convencer a gastar dinheiro em processamento de informações que envolve custos brutalmente altos. No entanto, o próprio Estado precisa, para baratear os seus custos de gestão, ele precisa informatizar todos os seus processos e, portanto, isto crescentemente será um problema menor, na medida em que o Estado consiga associar as duas coisas. Então, nós vamos evoluir naturalmente. Por quê? Porque o que se investe para informatizar, para melhorar a gestão, gera informação barata. E, portanto, esse é um problema que tende a diminuir. Mas há um segundo problema, o uso que se vai fazer da informação, o tema apareceu aqui. Uma boa parte das pessoas que estão interessadas em informação é para vender produtos e serviços. Então, por exemplo, as funerárias querem ter acesso online aos telefones celulares das potenciais viúvas de amanhã, gente. Por quê? Para vender caixão, para vender flor. E não há mal nenhum nisso, só que, convenhamos, não seria adequado que a viúva fosse, a pré-viúva, vamos chamar assim, né? Então, fosse acionada pelos vendedores de serviços funerários. Então, há um problema. Como é que o Estado vai organizar a informação para proteger? Não é exatamente a intimidade no sentido de que as pessoas não podem conhecer a informação, para que as pessoas não sejam perturbadas. Um processo altamente competitivo de disputa pelos mercados mais variados. Os advogados, por exemplo, como você mencionou, estão loucos para saber todas as informações das empresas para quem eles podem vender serviços na área tributária. E não tem mal nenhum nisso, mas convenhamos que organizar o modo como a informação vai ser prestada para, dando as informações, que isso é uma coisa bastante importante, evitar que as pessoas sejam incomodadas no processo de venda de serviços é uma coisa importante. Né? Então, essa é uma questão sensível que preocupa. E quando se impõe, a legislação vem impondo, sem nenhuma novidade, porque isso já decorria do direito da informação. O dever do Estado é organizar a informação para fornecê-la. Evidentemente, aqueles que querem a informação como meio para vender serviços gostariam que o Estado assumisse parte dos custos que eles é que deviam ter, né? Se parte dos custos que as empresas enfrentam para obter informação, para vender produtos por telemarketing, o Estado assumisse, seria ideal para essas empresas. Péssimo para nós, porque nós íamos coletivamente pagar os custos dela. Então, claro que na organização da informação para o fornecimento, há um delicado problema de saber como é que o Estado, sem violar o dever de transparência, ele não assume os custos das empresas que, na verdade, querem se desonerar de custos para vender produtos. Né? O terceiro ponto é a intimidade mesmo. Quer dizer, não dá para a intimidade das pessoas ser violada. Pois bem, mas até onde vai o direito à intimidade? Isso é uma questão complexa, delicada. Esses são alguns
exemplos apenas. Eu queria mencionar um último. Por que é que existe, eu gostei da expressão, acho que o Luciano que usou, drible, né? Por que o drible? Os órgãos públicos, eu comecei a conhecer intimamente a administração em 1983. Por que os órgãos públicos driblam? Por quê? Primeiro, porque aquele que é chamado a dar uma informação não ganha nada da informação e provavelmente arruma 1000 problemas com a máquina administrativa. Então, este é um problema, por isso ele dribla. Porque ele está criando um problema para um conjunto indeterminado de sujeitos dentro da administração. Então, a melhor coisa que ele tem a fazer é driblar. Essa é a primeira razão. A segunda razão é que, ao fornecer a informação, ele coloca a si mesmo ou a outras pessoas na linha de tiro de órgãos de controle que frequentemente usam essa informação de maneira pouco responsável. Isto é, nós sabemos da tensão entre órgãos de controle e gestores públicos pelo fato de que órgãos de controle, para fazer número, usam informações parciais que eles não tratam adequadamente para mover ações, para aplicar sanções, abrir processos, para mostrar que eles estão trabalhando, o que também tem um efeito positivo e tal e coisa, só que o gestor, ele precisa pagar o custo da sociedade, se transformar uma sociedade mais democrática, mais controlada, etc. Tal, e aí destrói a vida dele, o patrimônio dele. Claro que não, gente. Então ele dribla para se proteger contra uma atuação que é uma atuação pouco responsável dos órgãos de controle, potencial, né? Estou dizendo que todos os órgãos de controle fazem isso? Claro que não. Mas este é um problema real. Então é real o incentivo, esse duplo incentivo, para o drible. Isso é um problema prático. Então, como é que nós avançamos? Como é que nós vamos daqui para adiante? Essa lei, ela dá mais um passo, e é importante, ok e tal. Ela tem uma grande mudança no âmbito federal. E que provavelmente, por se ligar com outras mudanças institucionais, vai fazer uma diferença. Qual é a grande mudança? A administração federal, a partir da década de 60, organizou seus órgãos de controle interno paulatinamente cada vez mais. Isso é algo que já vinha de antes, desde a década de 40, mas na década de 60, com o Decreto-Lei 200, criou os órgãos de controle interno de maneira mais sofisticada. Isso veio no governo Fernando Henrique a ser juntado numa estrutura única, com status de ministro de Estado, e atualmente tem o nome de CGU, né? Controladoria Geral da União. Esse modelo vem se repetindo nos estados, de junção com alto status dos controladores. Em alguns lugares, os controladores têm uma força que é impressionante, né? Bom, o que essa lei fez? Ela unificou o dever de prestar informações, dando uma atribuição institucional à CGU de unificar. Então, a CGU é órgão de recurso. Isso vai fazer toda a diferença no decorrer do tempo. A CGU vai passar a pressionar a Secretaria da Receita Federal, que nunca foi pressionada pelo ministro da Fazenda para fazer isso, porque o ministro da Fazenda está lá cuidando de outras coisas, inclusive da arrecadação. Quer dizer, num jogo de custo-benefício, o ministro da Fazenda está mais preocupado em aumentar a arrecadação do que aumentar a transparência, certo? Não é a questão principal dele, ele não está sabotando a transparência, mas não é a questão principal dele. Da CGU é. Então, a CGU, no âmbito federal, passou a ser uma unidade que vai impor no dia a dia a cada uma das unidades da administração pública, no choque com elas, que vão resistir, vão tentar driblar, etc. e tal, vai impor uma política mais transparente. No Estado, pelo que eu estou percebendo pelo relato do Evandro, há um processo que parece que de consolidação bastante parecido, e isso tende a se repetir. No âmbito do judiciário, também. Por quê? Porque agora nós já temos o quê? O Conselho Nacional de Justiça, que não está impondo transparência por causa dessa lei, já estava fazendo por causa da sua criação. Ele já foi criado para gerar transparência no Poder Judiciário. Isso foi a razão da criação do Conselho Nacional de Justiça, né? Então, o Conselho Nacional de Justiça vai ser, no âmbito do Poder Judiciário do Brasil inteiro, a mesma coisa. O Ministério Público tem lá o Conselho Nacional do Ministério Público, né?
O que falta é Poder Legislativo e Tribunal de Contas. Aí não tem órgão de unificação. Então, a falta de transparência do Poder Legislativo é impressionante. E do Tribunal de Contas, nem dizer. O Tribunal de Contas esconde processo, faz ementa de decisão para ninguém entender. É uma coisa que ainda precisa evoluir muito. Possivelmente se criará nos próximos anos o Conselho Nacional do Tribunal de Contas, é uma tendência, o Tribunal de Contas da União quer mandar nos Tribunais de Contas dos Estados, que é o órgão de cúpula, da mesma maneira que o Supremo queria mandar no Tribunal de Justiça, não tinha poder para isso, e eu lhes garanto que o TCU vai conseguir isso, a criação do Conselho Nacional do Ministério Público, do Tribunal de Contas, e isso vai levar a uma certa nacionalização de competências, inclusive em matéria de transparência. Faltará o Poder Legislativo, que é pouquíssimo transparente, eles publicam atos em boletins internos, enfim. Tem lá essa questão ainda mal resolvida e não sabemos exatamente como nós vamos evoluir. Portanto, eu diria, para responder a pergunta que estava na provocação do Eurico, que ele pôs aqui no programa, o que de verdade muda é que agora, pela primeira vez, nós tivemos uma decisão legislativa que, no âmbito do Poder Executivo, no Judiciário já tínhamos tido, foi na criação do Conselho Nacional de Justiça, nesse mesmo ambiente, e do Conselho Nacional do Ministério Público, mas no âmbito do Poder Executivo, se criou a centralização, e a CGU vai se transformar efetivamente em um ator bastante ativo para discutir com os vários órgãos seccionais qual deve ser a política em relação às questões sensíveis, como tornar as informações mais acessíveis, essa coisa toda, e é um processo dinâmico de relacionamento. De modo que eu diria, para então terminar falando aqui do mundo mais fiscal, né? A grande questão será os órgãos administrativos da área específica fiscal se prepararem para o relacionamento com este órgão centralizado, a Corregedoria Geral da Administração do Estado de São Paulo, a CGU no âmbito federal. Porque são eles que vão cobrar. E o Tribunal de Contas usando essas informações também, porque o Tribunal de Contas ele é pouco transparente, mas ele tem uma tarefa de obter transparência dos outros, tem feito auditorias operacionais, essa questão toda, e então ele, sobretudo no Tribunal de Contas da União, que tem evoluído muito nessa matéria, ele vai então usar o relacionamento que as constituições já estabelecem desde a década de 60, né, entre controle interno com controle externo, para pressionar a CGU e ajudar a CGU a pressionar os vários órgãos, inclusive a Receita Federal, e isso deve acontecer no âmbito dos estados também. Então, é esta novidade institucional que vai fazer a grande diferença. No mais, em termos de lei, não tem assim grande novidade, ok. E muito dificilmente as grandes novidades que teriam a resposta às questões sensíveis apareceriam numa lei geral. Por quê? Porque aí o diabo está nos detalhes. O diabo são os detalhes. E na construção das respostas que vão se consolidando para os detalhes, não vai ser o legislador o grande ator. Serão os órgãos administrativos centralizadores. E nós vamos evoluir muito e rápido na medida que esses órgãos centralizadores, como a CGU, o Conselho Nacional de Justiça, vá sendo um ator racional, com bom senso, com espírito público e tal, e vá negociando com habilidade e consolidando isso, não permitindo que os ganhos que vai ocorrendo em cada caso fiquem perdidos nesse processo de gestão, mas também se consolidem em normas. Isso é uma coisa importante. Em normas administrativas, entendimentos, né? Porque aí então nós vamos tendo respostas relativamente unificadas e gerais aos problemas sensíveis, que são problemas detalhadíssimos, de como se protege a informação contra o seu mau uso, para evitar o seu mau uso, até onde vai o sigilo, etc. E tal. Então isso é, professor Eurico, uma avaliação que eu faria sobre essa nova lei. Não sei se algum de vocês dirão pessimista, não tem nada de pessimista não, gente. Eu só queria reafirmar isso ao final. Nós não podemos fazer de conta que o nosso Estado é um Estado de comédia. E nós devemos nos orgulhar do fato de que nós temos um Estado diferente. E essa diferença se mostra na realidade cotidiana. Ninguém derruba um presidente da República como se derrubou o presidente da República do Paraguai na semana passada, no Brasil. Isso não faz sentido no Brasil. E não faz sentido porque as diferenças decorrem de uma longa trajetória histórica, que nessa matéria de transparência também é longa, e nós precisamos reconhecer isso, porque não podemos tentar derrubar tudo, porque isto aqui não nasceu do nada.
E existe em todos os órgãos públicos brasileiros, maior ou menor adesão, mas existe no Estado brasileiro já incorporados os valores públicos. Né? E nós precisamos ressaltar isso e não destruir isso. Para ir adiante, nós temos que usar a base boa que temos e ir resolvendo os problemas particulares. De maneira que é uma lei extremamente positiva, porque ela vem numa linha de coerência. Extremamente positiva, porque agora ela fez a unificação no âmbito federal, deu a um órgão a competência para mandar nos outros, e todo o interesse em mandar nos outros para tornar mais transparente a informação pública, que é a CGU. Isso deve se espelhar nos estados. No âmbito do Poder Judiciário, nós já tínhamos um Conselho Nacional de Justiça, nem precisava dessa lei, já está atuando fortemente nisso e brigando com os tribunais de justiça, e é bom, né? É bom em relação a isso. É isso, obrigado. Antes de dissolver essa mesa e passar para a próxima, abriria para 3 perguntas objetivas e pontuais e transparentes do público. Alguém quer ver uma questão? Uma? Posso fazer uma por Evandro? Pode. Rápido. Deixa eu aproveitar uma aqui. Okay. Uma aqui da senhora. Quanto eu ganho? Você ganha. Tenho 3 do público aqui e uma do Luciano. Se eu fosse funcionário Eu faço as 3 perguntas ao mesmo tempo e depois a mesa responde. Direcionem, identifiquem quem está fazendo a pergunta e direcionem para quem vocês querem a resposta. Não, eu queria perguntar para o Evandro, ele mencionou a estrutura organizacional da Secretaria da Fazenda nesse contexto da parte de transparência, em função da nova lei. E, se eu não me engano, o senhor mencionou que a parte de acesso, de formatação das demandas referentes à lei de acesso à informação está diretamente ligada ao gabinete do secretário. Aí a minha pergunta, o secretário já não está interessado na arrecadação? No governo do Estado, isso está centralizado na Casa Civil, né, e na Corregedoria Geral da Administração. Mas na Fazenda? Na Secretaria da Fazenda. A lei, o nosso decreto estadual determina que em cada unidade do governo do Estado tenha um SIC, que é o Sistema de Informação ao Cidadão. E transfere o CADA, que é essa comissão de acesso, ao gabinete do secretário, que ela, na realidade, ficava num órgão administrativo. Então, essa comissão que tratava de temporalidade de arquivos, de documentação, que era ligado ao Arquivo Público do Estado, na realidade, ela ficava vinculada a um órgão, uma coordenadoria administrativa. Então, cada secretário de Estado do governo de São Paulo vai ter uma... ele que assina por último ali. Você pode liberar essa informação, você não pode liberar aquela. Então, vai passar por cada secretário de Estado a liberação de uma informação... Não é liberação de uma informação. Não. Depende, porque vai... Se for uma mais delicada, por exemplo, ele vai saber, ele vai falar... Sim, vai passar pelo secretário. Porque grande parte das informações que foram recebidas são coisas que nós já temos disponíveis. Acho que é falta até de eu faço até divulgação. Aí eu faço uma provocação. O ministro da Fazenda não está interessado. O professor Carlos Ari falou que o ministro da Fazenda não estaria tão interessado em transparência e tal, está interessado em aumentar a arrecadação. Mas o secretário de Fazenda, os secretários de Estado já não tem tanto trabalho. Mas o gabinete do secretário, não necessariamente o secretário. Porque, por exemplo, o Florencio, ele o nosso ouvidor, ele está vinculado ao secretário, faz parte do gabinete do secretário. Então, quando a gente fala o gabinete do secretário, não precisa ser o secretário especificamente. Entendeu? Então, pode ser o secretário adjunto, pode ser o Florencio, pode ser um coordenador, pode ser o coordenador tributário, posso ser eu, sou coordenador da área de planejamento, quer dizer, mas na realidade, o questionamento a informações, onde cabe alguma dúvida ainda sobre a pertinência ou não da divulgação, aí tem que passar pelo gabinete do secretário, não especificamente pelo secretário. Até agora, a gente não recebeu praticamente nenhuma informação que seja assim tão delicada, né? E, digamos assim, acho que quase 90% dos pedidos de informações que chegaram lá são coisas que a gente já tem disponível no site. Como o professor falou, a tecnologia permitiu que esse contato com a população, com o cidadão, fosse mais rápido. Agora, hoje em dia, praticamente todo mundo tem acesso à internet, né? Então, e a informação estando disponível lá é de acesso imediato. Agora, nem todos ainda estão acostumados. Talvez o caminho, a nossa discussão aqui no índice de transparência, talvez ela não esteja colocada de uma forma clara ou que a busca seja simples, né? Então, a gente está buscando, o que a gente está fazendo no aprimoramento dos nossos sites é que agora passe a ser mais simples. Como o professor também falou, isso está sendo centralizado, né? Um outro decreto do governador criou o sistema centralizado do controle interno no estado de São Paulo. Porque nós tínhamos auditoria
Na Secretaria da Fazenda, você tem a corregedoria ligada ao gabinete do governador e a ouvidoria também do governo do Estado. Então, o controle interno estava um pouco disperso no governo do Estado. Com esse decreto, ele criou esse sistema centralizado e colocou a Corregedoria Geral da Administração como órgão central dessa unidade de controle interno dentro do Estado de São Paulo. E atribuiu também à Corregedoria a responsabilidade do site Transparência. Como a gente não tem uma CGU, né, não existe um órgão central aqui no governo do Estado, mas existe um sistema central e cuja responsabilidade é da CGA, da Corregedoria Geral da Administração. Só para complementar, a gente recebeu do Ministério do Desenvolvimento uma resposta, e era um processo também em papel, e eles escanearam e mandaram para a gente. Não é o ideal, mas tanto é que o formato teve problema para abrir o formato de arquivo e não estava legível. A gente está investindo cada vez mais, não só na transformação dos processos em processos eletrônicos e, numa segunda etapa, digitalizando os processos anteriores em papel. E vocês estão calculando quanto vai ser investido? Já se sabe quanto vai ser investido para... Olha, alguns milhões, não posso precisar o valor correto, mas o que a gente gasta em TI todos os anos na informatização e na criação de sistemas de acesso a essa base de dados é realmente muito grande. Posso dizer que a área de TI da Fazenda corresponde a quase 25% do nosso custeio. A gente está investindo, e não só por causa disso, né? Porque todos os documentos fiscais hoje em dia são digitais, né? Então você tem a nota fiscal eletrônica, a paulista, a escrituração fiscal, a escrituração digital. Então praticamente a gente vai caminhar para que não tenha mais documento em papel na Secretaria da Fazenda. E para isso a gente está fazendo um investimento grande em TI, não só em infraestrutura, mas também por necessidade. Porque a nota fiscal eletrônica é nacional, todos os estados foram obrigados a implantar, e outra porque a gente realmente tomou à frente. O EPAT é um grande, demonstração de que quanto a gente está investindo nisso. É o primeiro processo administrativo tributário totalmente eletrônico. Alguns estados já têm, mas tem um controle do papel. O nosso não, o nosso processo é totalmente eletrônico. Então, aqueles processos de trocentos volumes de papel, que desde do nascimento do auto de infração até o trânsito em julgado da segunda instância do nosso tribunal, é totalmente eletrônico, não tem mais um documento em papel. Entendeu? Mas acho que eu estou falando, a gente está passando por um aprendizado, a gente já tem uma estrutura mínima definida em decreto pelo governador, e agora a gente está, essa passagem justamente do CADA para o gabinete do secretário, tirar de uma instância administrativa e jogar direto ao secretário, significa a importância que o governo do Estado está dando a essa comissão e a centralização dessas informações. E só para complementar uma coisinha, eu não sou contra que se divulgue, por exemplo, você deu o exemplo do salário do assessorista da Câmara, eu acho que tem que divulgar. A única dúvida que eu tenho é por que você tem que dizer que é o agripino que ganha isso? O que vai acrescentar para a população se nominar quem é o servidor que ganha aquele salário? Quer dizer, esse é o meu questionamento. Eu acho que todos os salários têm que ser divulgados, sim. É que alguns você faz a vinculação direta, né? O salário do governador só tem um governador, então você sabe o quanto o governador ganha. Agora, até no meu caso específico, por que todo mundo tem que saber que eu, Evandro, sou agente fiscal de renda? Que você sabe que a nossa categoria não é muito bem vista pelo público em geral, né? Assim como outras carreiras também. Mas essa linha que eu falei para você do público e do privado é porque eu sou uma pessoa física como outra qualquer e eu acho que eu tenho os mesmos direitos que qualquer pessoa física tem. Né? Agora, essa é uma discussão muito grande, como o professor falou. Eu acho que tem que ser divulgado, sim. O salário fiscal de renda tem que ser público. Agora, nominar exatamente quanto cada um ganha. Você se sente confortável? Porque... Falar o seu salário aqui, abertamente, por exemplo. Eu ganho 18.725, que é o teto do salário. Hoje em dia a gente tem um teto. Nossos salários foram cortados por um teto que não é um teto único, né? No federal tem, em São Paulo ainda não é. O pessoal do executivo ganha o teto, que é o salário do governador. Então, no meu salário é 18.725. Eu falo isso. Mas aqui a gente está num ambiente de colegas. Agora, por que no prédio onde eu moro, todo mundo tem que saber que eu sou fiscal de renda e quanto eu ganho? Quer dizer, até que ponto isso interfere na minha vida particular? Entendeu? Então, são essas questões que eu coloco. Quer dizer, não a divulgação. Por isso que eu falei lá, se você entrar no site da UCRH, aqui do Governo do Estado de São Paulo, que é vinculado ao Gabinete da Gestão, lá está todas as tabelas salariais do Estado de São Paulo. Quanto ganha cada carreira e qual é a remuneração de cada cargo. Só não está nominado. Naquele cargo tem aqueles funcionários, o nome dos funcionários. 3 perguntas.
Gente, não, mas eu tenho o direito de responder. bom, 3 perguntas e na sequência vem as respostas. Por favor. Sou eu? É sobre o INSS. Eu tenho, assim, 2 eventos. O meu marido faleceu dia 2 de fevereiro e ele receberia o salário dele de aposentado no 3º dia útil. E o banco imediatamente já cancelou. Eu levei depois mais de 20 dias para provar que eu era esposa para receber o salário de janeiro que ele, né, teria direito e não... quer dizer, eles são muito rápidos, né, no caso de óbito, que comentou-se aqui, né, que tem floriculturas, esses negócios. Mas o INSS, nesse ponto, ele é bem informatizado. Agora, outro detalhe, que eu trabalho na junta comercial e todo santo dia eu atendo 50, 60 pessoas lá, que vão procurar as empresas para a aposentadoria deles. Isto, o INSS, que recebeu a vida toda dele, o dinheiro dele da empresa, o INSS é que tem que dar essa prova para ele, não falar para ele, a empresa que faliu, que já morreu há 30, 40 anos, donos da empresa, não existe mais nada, manda na junta comercial para saber os dados, para saber se fulano assinava, para o PPP, quer dizer... Aí ele não tem informatização nenhuma? Quer dizer, na hora de cortar o salário, ele é bem rápido. Mas na hora de fornecer os dados para quem já trabalhou seus 30, 40 anos e quer aposentar, porque essa empresa aqui não está constando, porque essa outra, você tem que ir na junta comercial buscar os seus dados. Primeiro, porque não existe dados de empregados na junta comercial, né? Então, ele já dá uma informação errada para o usuário. Então, é isso que eu queria falar sobre o INSS. Bom dia. Quero parabenizar aos membros aí da mesa pela brilhante exposição. E a minha pergunta é a respeito de onde essa lei vai dar informação por que alguns processos não são julgados. Por exemplo, o processo do mensalão, ou do juiz Nicolau, que agora, se esse processo não for votado, ele deverá receber $6 milhões ainda que estão nos Estados Unidos. E um caso de um funcionário de São Paulo também, que é chefe lá de um departamento de aprovação de prédios, coisa desse tipo, que comprou 160 imóveis em 7 anos, que dá 23 imóveis por mês. Então, essa lei, onde que ela vai buscar? Por que esses processos não são votados? Existe algum interesse por trás para que isso não seja votado? Então, acho que essa pergunta seria mais aqui para, acho que o tributarista aí, Carlos Ari. Muito obrigado. Não sei se exatamente para ele. Ali no fundo, ali, lá. Bom, era lá. Só pela ordem. Bom dia. Eu sou servidora pública estadual. Eu vou fazer 20 anos no órgão, né? Trabalhei a maior parte com informação, fiquei 11 anos na assessoria de comunicação. Hoje eu trabalho numa área de atendimento do Centro de Contratações. E eu vou dizer uma coisa. Essa lei muda muito, eu digo isso por conhecer um pouco da cultura da administração pública, ela muda, ela tem possibilidade de trazer uma mudança grande por conta de estabelecer prazo legal, né, de responsabilizar quem não concede alguma informação, né? Então, isso daí, para o Poder Executivo, tem peso, né, porque a gente trabalha com a lei, a gente executa a lei. Então, para a gente, o que deixa a gente super feliz é um parecer técnico da PGE, por exemplo, né, que dá um embasamento para as nossas ações, né? Então, assim, a minha dúvida é a seguinte: a lei estabelece um fluxo para essa informação e uma forma de se dar entrada da informação, que é o pedido de acesso e a criação do SIC. O que
traz uma certa angústia é saber como é que funcionam os demais canais, porque a gente trabalha com milhares de informações diariamente, não é meia dúzia, né? Então, na prática, o fluxo de informação dentro da administração pública já é grande, né? Então, eu queria saber se essa lei se aplica, por analogia, aos demais canais. Isso daí eu acho que pode ser até mais da parte jurídica, não sei quem que poderia... Quais canais? Todos, nós temos já vários canais, diversos meios, a gente não tem só o SIC recepcionando informação. Então, assim, é muito estranho que uma lei seja abrangente só para a informação que vai ser protocolada dentro de uma área específica. Porque não dá para você transportar todo o fluxo da informação que a gente tem hoje para uma área específica. Então, assim, como é que a gente julga essa informação? Como é que a gente sabe que uma informação tem que passar pelo SIC, se ela já está vindo para nós? Em algum artigo menciona que as áreas governamentais têm que organizar esses fluxos de informações. Dona Misericórdia, última pergunta ali para a mocinha ali. Eram só 3, mas... Bom dia a todos. A minha dúvida seria quanto ao artigo 8º da Lei de Acesso à Informação. Por que os municípios de até 10 mil habitantes ficaram desobrigados a informar? Eu sei que o professor Carlos falou que é custoso a informatização, mas assim, se nós pensarmos num Brasil como um todo, 47% dos municípios, eles têm menos de 10 mil habitantes. Isso não abriria brecha para que a informação fosse perdida? Essa é a minha questão. Vamos começar rapidinho, depois vou pedir licença, eu estou já 40 minutos atrasado para um outro compromisso. Não é que os municípios com menos de 10 mil habitantes não têm o dever de informar. O que eles não têm é o dever de ter a informação pela internet. Por quê? Porque a dimensão e as características desses municípios não permitem a imposição disso como um dever geral. Agora, dever de informar tem sim, já tinha, continua a ter. É que na aplicação a estes municípios das regras gerais, é preciso considerar a realidade. Quer dizer, não adianta nada impor uma obrigação que é impossível de ser cumprida, porque isso só desmoraliza a lei. Agora, o dever de informar dentro das possibilidades do município, usando os mecanismos que o município pode ter, apesar de ser pequeno, e ir melhorando isso paulatinamente, é um caminho adequado e assim tem sido usado em relação a outras matérias. De maneira que eu não vejo problemas por aí, né? E é importante dizer, os municípios pequenos também têm o dever de informar. O segundo ponto é saber se essa lei é uma lei para alguns órgãos, que são órgãos de informação ao cidadão, ou é uma lei geral para a administração. Essa é uma lei que trata do dever de informação e de publicidade em geral para a administração pública. Isso não elimina a existência de outras leis que são mais específicas e, portanto, fixam um modo específico de esses outros órgãos. Por exemplo, o órgão que contrata, celebra contratos, cumprir o seu dever com a informação e com a publicidade, não elimina. Mas estes órgãos são os órgãos específicos, o órgão de gestão financeira, o órgão de contratos, o órgão de pessoal, a procuradoria do município, etc. Eles também têm os mesmos deveres que a lei ali estabelece na prestação da informação solicitada, na impossibilidade de negar essa informação, no dever de fazer em certo prazo, porque esse é um dever geral para todos os órgãos administrativos. E o dever do Estado para com a informação e com a publicidade não vai ser cumprido apenas por estes órgãos, que são os canais mais de atendimento à população, ao cidadão, digamos assim. De modo que é uma lei geral. Articular a atuação dos órgãos específicos, os órgãos que cuidam das diferentes matérias, que cuidam do Bolsa Família, que cuida da gestão de alunos estrangeiros na USP, com os órgãos de informação ao cidadão, é algo importante para tornar mais fácil o acesso do cidadão à informação, sem que ele precise percorrer todas as complexidades práticas, né, para se chegar à informação. Agora, a senhora destacou uma coisa que é importante, que a administração pública ela tem muita facilidade de jogar os ônus para os contribuintes, para usar uma linguagem aqui, né,
para os cidadãos. Os ônus são todos seus, então, se há algum perigo em relação à qualidade da informação de que o poder público precisa para decidir, o ônus é do indivíduo ou é da empresa, né? Isso é uma atitude razoavelmente compreensível e que precisa mudar. Quer dizer, o Estado tem que tratar com mais respeito, em geral, as pessoas, inclusive as jurídicas. Isso envolve muitas coisas, inclusive o dever de informação, tornar a informação acessível, de organizar a informação para que, quando ela seja necessária, ela esteja disponível para a decisão da própria administração pública, né? Então, se a informação é necessária para a decisão de um pedido de aposentadoria ou de benefício previdenciário, o ônus é do poder público de ter essa informação bem organizada. Ela não pode pura e simplesmente jogar adiante o dever. O INSS é como se fosse um banco, ele recolheu o seu dinheiro durante os 30 anos, agora ele tem que te devolver. Então, claro que... Claro, agora, existe uma certa facilidade, do órgão público jogar isso adiante. Com um efeito negativo importante que os órgãos públicos talvez ainda não tenham dimensionado, porque não é diretamente neles. Grande parte dessas situações leva o administrado ao judiciário. Então, o que a administração pública devia ajudar, de modo mais barato, o cidadão a fazer, quem acaba fazendo de maneira pior, em geral, é o judiciário. Uma estrutura muito mais cara que devia cuidar de outras coisas. Então, por exemplo, dar certidão negativa, estou falando de algo que todo mundo aqui conhece. Grande parte das dificuldades de expedição de certidão negativa são resolvidas pela máquina judicial, que é muito mais cara do que a administrativa. Não faz sentido gastar o judiciário para isso, né? Então, esse é um problema importante que o senhor está destacando, que parece que não é tão visível na aplicação da lei, né? Que é o de o poder público ter o dever de ele, e o ônus, a responsabilidade de ele organizar a informação de que ele precisa para tomar decisões no interesse do cidadão em matéria fiscal, em matéria previdenciária, em matéria funcional. O ônus é dele, ele tem esse ônus, e ele não pode simplesmente se desonerar disso dizendo eu não tenho porque eu errei, o tempo é outro, eu não tenho dado. Não é tão simples assim, porque isso não elimina o direito. E não é barato fazer isso. Além de ser injusto para algumas pessoas, não é barato. A administração pública tem que tomar esse ônus para si. Claro que não vai decidir sem informação, mas o ônus é dela, a administração pública. Senão ele joga para o judiciário, para os cidadãos, e as defensorias públicas e o judiciário, que é uma coisa que precisa mudar. É importante que mude essa situação. Vai lá e a defensoria pública, o judiciário e coisa e tal. Agora, com relação aos processos, né, nós temos problemas na aplicação da justiça e temos problemas na tramitação de processos. Mas vários casos que o senhor mencionou, como por exemplo o do Lalau, são processos julgados. Inclusive, pessoas estão cumprindo pena. Nós fazemos um pouco de confusão, às vezes, pela informação, e acabamos achando que os processos simplesmente não existem no Brasil. Existem sim. Nós temos um problema de melhoria da rapidez e da qualidade dos processos. Estamos trabalhando muito nisso. Precisamos trabalhar mais? Claro, evidente. O judiciário, por exemplo, tem uma revolução sendo processada. É uma revolução no judiciário brasileiro. Com a criação do Conselho Nacional de Justiça, com a aprovação das reformas, do processo, etc. Nós estamos em curso de uma grande transformação. Precisa melhorar? Claro. O senhor destaca uma coisa importante. Nós não podemos parar. Mas que nós temos tido uma melhoria, um esforço para melhorar enorme, bastante, não apenas um esforço de pessoas bem intencionadas, quixotescas, mas pensando em gestão, nós temos tido. Nós temos que prosseguir com isso. É isso, gente. Muito obrigado. E desculpe eu ter que sair correndo aqui, mas é porque eu... Só um comentário do caso do Lalau e do caso do Imóveis. A questão toda não é o contencioso por trás disso, mas o processo, por que aconteceu isso. Na verdade, falta transparência do judiciário para controlar os gastos do gestor. E o alvará deve ser uma coisa pública, que eu peço, tem uma lista de quem está pedindo, tem um feedback para quem foi oferecido, de forma a não deixar no privilégio da informação de um gestor esse controle para quem ele vai dar e para quem ele não vai dar. Florêncio, algum comentário? Algum comentário, Frederico? Bom, agradeço muitíssimo a mesa e aqui, no stop, sem coffee break, vamos instaurar a próxima mesa aqui já. Obrigado, Florêncio, obrigado, Máximo, obrigado, Evandro.